Quando tudo já se parecia engavetado, a Amnistia Internacional veio lembrar-nos que existem presos políticos em Angola. Depois de se ter passado um ano, a organização pediu, numa carta endereçada ao ministro dos Direitos Humanos, Marci Lopes, que liberte os 4 ativistas presos em Luanda. A ONG quer ver solto Adolfo Campos, Gildo das Ruas, Pensador e Tanais Neutro, detidos a 16 de setembro de 2023, quando aguardavam para participar numa manifestação em solidariedade aos mototaxistas na capital. No dossiê, a Amnistia Internacional manifesta preocupação com a detenção que considera ser arbitrária dos 4 ativistas. Vamos saber agora se José Gama se junta à Amnistia Internacional e quer ver igualmente os ativistas soltos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, José Gama. Muito boa tarde. Muito bem. Passado um ano, acredita que o governo vai responder positivamente ao pedido da Amnistia Internacional? Acho que não. Este governo não age por pressões. É um governo muito orgulhoso e prefere ir até os fins sem medir consequências em termos de danos reputacionais ou mesmo de imagens. Está claramente sabido que este processo destes jovens é um processo viciado, manipulado e até mesmo fabricado, porque eles foram presos por um propósito, por uma alegada acusação, mas depois foram mudando e o governo não está sabendo como sair disto. Até hoje o processo avançou e até hoje não se sabe, não há informação sobre o fim, sobre o percurso ou dos dados finais deste processo. Portanto, a pressão da amnistia não é que seja um nado morto, mas o governo vai querer gerir isso mesmo até o fim. A Amnistia Internacional entende que a prisão dos ativistas foi arbitrária. Estará com isso a justiça a servir outros interesses, José Gama? Sim, a nossa justiça desde algum tempo que passou a servir o poder político. Ela agora está mais preocupada em estar a caçar pessoas que criticam, pessoas que eles entendem que insultaram o presidente da República, e depois, quando há estes casos, a justiça ela procura ser lenta propositadamente e esta lentidão dela serve para obedecer os critérios e uma agenda política de retaliação contra os jovens que são e que têm estado a ser presos constantemente no país. Este apelo surge na sequência da divulgação também, não é, do relatório global sobre o estado da democracia 2024, que conclui que Angola registrou pouca alteração nos diferentes parâmetros em 2023, retendo lugar 121 no ranking de representação. São nestas ações que colocam o país nesta posição? Sim, porque Angola já deveria estar a promover reformas democráticas e não está a fazer. E quando se avaliam estes avanços, não é só pelo que se fazem ou o que o governo faz na prática contra os direitos humanos ou contra as pessoas, mas também em termos de diplomas e leis que ele vai aprovando. E o governo, nos últimos meses, este ano, aprovou aí um pacote de repressão, um pacote de um projeto de lei contra as ONGs, a lei sobre a segurança, a lei sobre o vandalismo. Estas leis, elas agridem e vão contra o que se poderia ser reformas para um Estado de direito democrático. São leis que, no fundo, a finalidade é para usar contra os adversários políticos, contra os críticos e contra os jovens que se manifestam abertamente contra o governo. Se nós olharmos, ver que é uma lei, por exemplo, no caso das ONGs, ela passa a controlar as ONGs, o governo pode decidir sobre a extinção das ONGs, o governo passa a querer saber quem é que financia
as ONGs, quando se nomeia alguém para ser o líder ou o presidente, o coordenador da ONG, é o gabinete do presidente que tem que também analisar. Portanto, é uma lei que quer controlar as ONGs. Então, quando se está num Estado de Direito democrático, com pluralismo e com uma sociedade civil aberta, não podemos ao mesmo tempo aprovar uma lei para controlar esta mesma sociedade civil. Por isso é que estes relatórios estão a colocar Angola num sentido contrário, que ela está em declínio em matéria dos direitos humanos. Há avanços que este relatório aponta, que é na questão do combate à corrupção, embora aquele também não seja assim tão desejado, mas houve avanços no sentido em que Angola aprovou, de facto, também normas, leis, criou instituições para combater a corrupção. Agora, se está a fazer bem ou não, é outro problema, mas avançou pelo Mas, menos... pelo menos, com José Gama está de acordo que houve avanços no combate à corrupção em Angola, segundo o relatório. Houve melhorias, sim, porque conforme estava a dizer, estes relatórios, eles avaliam também pelo facto de o governo criar leis e criar instituições que ajudam a atenuar o crescimento da corrupção. E Angola fez isso, lançou um combate na fase inicial, criou instituições dentro da PGR e prestou muita atenção, uma certa atenção ao combate à corrupção. Agora, se os resultados são satisfatórios ou não, conforme dizia, este é um outro problema, mas deu sinais. Se nós compararmos com Moçambique, que também está a combater a corrupção, Moçambique não avançou com esses passos que Angola deu. Se compararmos com a África do Sul está a combater de uma outra forma, que é de rever contratos que o presidente ou a governação anterior andou a aprovar e estão a resgatar os fundos. Angola adotou também a sua própria forma de combater. Houve uma atenuação, mas devemos dizer também que a corrupção, comparando antigamente, a corrupção era, no tempo de José Eduardo dos Santos, era mais democrática. Todos roubavam. Agora ela está centrada num pequeno grupo à volta do presidente. Para dizer isso, que a corrupção continua a haver, está num grupo pequeno, controlado. E anteriormente era um grupo mais abrangente, por isso é que estamos a dizer que era mais democrática. Ou seja, para si só mudou a forma. Não percebi? Eu perguntei para si, só mudou a forma. Mudou o número o termo gatuno é um pouco pesado. Pronto, mudou o número de players. Antes o número era maior e agora o número é reduzido. Os players que funcionam e que se enriquecem por via do Estado. E também, antigamente, também não havia concursos públicos, né? Hoje não há concurso público, há adjudicação direta e a corrupção tem partido por aí. Muitos contratos que são dados diretamente para grupos empresariais, empresas de amigos, de primos, e isto quebra com o princípio da transparência. E combater a corrupção também exige transparência. Como não há transparência, então, em termos de corrupção também, embora crescemos porque estabelecemos certas normas, mas também há esta parte negra que mancha esse combate à corrupção. Mas o comum entre o tempo anterior e este é que ela sempre vai nascendo no gabinete presidencial. Antigamente havia daquela estrutura do Gabinete de Reconciliação Nacional que concentrava em si os dinheiros da China e depois era distribuído em todas as estruturas do regime. Agora, hoje não tem um financiamento da China, mas por via dos contratos que o presidente faz e depois vai distribuindo estes contratos para empresas que o governo indica por dedo.
Mas não há melhorias significativas ou efetivas no combate à corrupção em Angola, pelo menos os últimos relatórios não apontam isso. Ao que tudo indica, José Gama vai continuar neste ritmo. Eu penso que sim, até eu acho que o governo já esgotou-se, já deu o seu melhor no combate à corrupção, ficou por aí, estagnou, e por isso é que já vejo isso, nós já estamos desde as eleições de 2022, que a oposição já vinha denunciando que o combate à corrupção estava centrado num pequeno grupo, estava centrado em pessoas que faziam parte do governo anterior, que havia empresas como a Sonangol, o Fundo Soberano, o BPC, que não eram objeto de uma sindicância. A UNITA pediu uma CPI à volta dessas instituições e o governo rejeitou. Portanto, até que estamos com um combate à corrupção em que protege certas instituições, certos grupos, e, como dizia, isto ficou mesmo por aí. E que implicações, José Gama, acha que implicações, não é, tem esta avaliação internacional na atração de potenciais investidores para Angola? Primeiro é que temos uma corrupção que também se estendeu para o campo jurídico ou para o poder judicial. E para a atração de investimentos para o país, o primeiro requisito que um empresário vai querer saber é como é que os seus negócios vão estar salvaguardados. E salvaguardados é pela via jurídica. E quando tem um poder judicial altamente corrupto, liderado por pessoas que estão a ser investigadas por corrupção, então o investidor pensa duas vezes, tem receios de investir num país com estas características que Angola neste momento está a ter. É como várias vezes dissemos, a corrupção estava no governo centrada e ela agora mudou-se também para o poder judicial e o poder político batiza, de facto, e impulsiona esta corrupção que está a acontecer agora nos tribunais, na procuradoria, está-se a negociar processos, e isto para o investidor é muito, muito grave. Mas será que o governo tem noção, deste assunto? Porque falo disso porque volta e meia está sempre a dizer que há cada vez mais investidores a quererem investir no país. O governo tem noção, mas o problema é que o governo perdeu-se. O governo agora está em lutas. O líder do governo ainda está preocupado pela sua sobrevivência política, tem problemas dentro do partido, tem problemas com a sociedade, tem problemas com todos. Então, esses pequenos detalhes, ele já não presta atenção. Agora, ele tem uma equipa que trabalha para si, que poderiam, de facto, ajudá-lo. Por mais que o líder esteja a cometer erros, esteja a fazer asneiras, a equipa serve para isso. São pagos com dinheiros públicos e deveriam ajudá-lo a ver melhorias e fazer correções, enquanto ele está ainda no poder até 2027. Agora, o que parece é que está todo mundo a virar as costas ao presidente da República, e não deveria ser assim. Uma das razões evocadas pela Amnistia Internacional tem que ver com o estado de saúde dos reclusos. Está o governo, com isso, a negar um direito consagrado na Constituição a estas pessoas? Correto, já há uma desatenção do governo em relação aos reclusos, e isso acentuou-se, vimos, por exemplo, quando esteve o Augusto Tomás preso, as autoridades negaram-lhe a vacina de prevenção ao Covid, o São Vicente preso, negaram-lhe o tratamento. Há um outro senhor, o diretor do caso do CNC, que
precisava de ir para fora para trocar o peacemaker, deixaram o senhor morrer, o Tanais tem problemas sérios de saúde, negam-lhe assistência, a Net Nahara. Estamos aqui só ainda a dar a referência de nomes sonantes. Se com esses que são figuras públicas, que são conhecidos, as autoridades negam o direito à saúde, agora imagina os outros que estão aí. Há várias reportagens que os jornais já fizeram a mostrarem pessoas nas cadeias em estado lastimável. Não é que não haja medicação, mas o governo não presta atenção aos presos neste campo. E agora, quando são esses presos políticos, parece que usa essa questão da saúde para lhes retalhar ainda mais, negando a eles o direito a tratarem-se e a cuidarem-se. Já que eles estão sob tutela do Estado, o Estado é que deveria cuidar mesmo da saúde deles e não tem estado a fazer isso. Está aí hoje a mãe da NET ainda falou, os órgãos de comunicação social denunciou que continuam a negar medicação à filha. A esposa do Adolfo Campos também fez denúncias há dias que o Adolfo está com problemas sérios de saúde e as autoridades continuam a negar este direito e este direito também a este preso. Uhum. Recentemente, outra organização avisou que o Presidente da República está a promulgar leis que asfixiam as liberdades. Aliás, José Gama falou aqui sobre a lei do vandalismo e bens públicos. Com estas detenções que muitos consideram políticas, pode-se considerar que Angola tem recuado no que as liberdades dizem respeito? Sim, este pacote de repressão que o Presidente João Lourenço andou a mandar aprovar, elas promovem um recuo total em matérias de avanço democrático. Por isso é que temos aqui a ordem dos advogados a tentar recorrer ao Tribunal Constitucional para ver se impugna põe abaixo essa lei, sobretudo a lei do vandalismo. É uma lei que condena a 25 anos de prisão alguém que vai partir montras. Mas também lembrar que estas leis podem um dia servir para o próprio regime. O regime não está a prestar atenção quando faz essas leis. Ele está a pensar fazer essas leis apenas para os seus adversários. Porque essa lei, como é que ela pode ser usada? Suponhamos, ela diz que quem convocar uma manifestação e alguém nessa manifestação cometer atos de vandalismo, o líder da manifestação ou líder da pessoa que convocou pode ser também penalizada. Quer dizer, se a UNITA realizar uma manifestação ou uma marcha, o governo, por via da segurança do Estado ou do SIC, infiltrar alguém para partir montras propositadamente, depois ele leva o Adalberto para o tribunal, pode condenar, nem que for para um mês, e depois, com uma condenação, o que é que vai acontecer? Em 2027, o Adalberto não vai poder concorrer à presidência da República porque vai ter o seu registro criminal manchado. E um dos requisitos para concorrer ao cargo máximo, à cadeira máxima do país, é não ter registro criminal ele comprometido. Então, essa lei pode servir para isso. Agora, também pode servir amanhã para o próprio governo. Imagina lá, há dias o primeiro secretário de Luanda realizou uma manifestação de apoio ao presidente e uma manifestação contra um congresso de múltiplas candidaturas que está a ser exigido por veteranos do MPLA. Imagina se alguém também nessa manifestação aparece alguém, destrói bens públicos, abre uma queixa junto à Procuradoria. O Manuel Homem que convocou a manifestação, quer dizer, ele também vai também pagar por isso. Portanto, essa lei de vandalismo é muito perigosa, que o governo andou a aprovar. A lei contra as ONGs, já dissemos aqui, é um atentado à liberdade da associação. A lei pela segurança do Estado traz aqui elementos que atropelam direitos das pessoas, direitos consagrados, direitos privados, que ela permite que a segurança pode ir para a casa de alguém, confiscar computadores, que pode cortar sinal da internet, das comunicações, dá segurança, poderes que no passado só eram permitidos por uma ordem judicial. Quer dizer, ele transformou agora a segurança de Estado
né, substituiu ou transformou-a mesmo num poder equiparado a um tribunal, já que ela agora pode fazer coisas sem o aval ou autorização de um juiz. E vamos aqui lembrar que a Ordem dos Advogados, na semana passada, enviou um documento, não é, um dossiê, ao Tribunal Constitucional a falar exatamente do que considera inconstitucionalidades nesta nova lei de vandalismo de bens públicos. Sim, porque conforme dizíamos, isto é uma lei de armadilha que obedece a finalidades políticas. É uma lei que não faz sentido. Alguém que vai destruir um bem público e vai levar 25 anos de prisão. Quer dizer, um bem público, um posto, nos termos dessa lei, tem mais valor que a vida humana. Quando alguém perde a vida, a polícia, quando mata, aliás, tem nem dar o exemplo da polícia, quando alguém mata alguém, qual é a pena máxima? A pena máxima que dão é 20, 23, 24. Como é que agora o partir posto, a pena é equiparada e superior ao tirar a vida do angolano? Não pode um posto hoje ter mais valor que a vida de um angolano. Pelo menos é a interpretação que se pode fazer desta lei. Uhum. Agora já estamos com 18 horas aqui, estamos a ter análise da semana, Dias Andados, com o jornalista José Gama. Vamos então passar para outro tema. A abertura do censo populacional arrancou na madrugada desta quinta-feira o censo da população e habitação 2024. Que avaliação José Gama faz desse processo censitário? Bom, o censo é feito em 10 anos. Nós estamos, o país está com cerca de 38 milhões de habitantes, ou melhor, está com mais de 30 milhões de habitantes. Este censo, o crescimento anual é de 3,5%. Este censo vai ajudar-nos a certificar, de facto, quanto nós somos, vai ajudar o governo a fazer melhores programas e, sobretudo, na alocação de fundos e da sua distribuição mais eficaz, sobretudo no planeamento para a gestão econômica do país. Esta é a vantagem que o censo traz. E comparando o ano anterior, é que esta vez está-se a usar meios digitais, entrevistas feitas pessoalmente por via também destes mesmos meios, que está um sistema mais sofisticado. As pessoas já estão familiarizadas sobre a importância do censo. O governo está a fazer aí propagandas, trabalhos de marketing para as pessoas colaborarem. Penso que começou já com a primeira família, foi lá uma equipa. Eu penso que ele tem tudo para dar certo. Aliás, ultimamente, uma das coisas também da governação de João Lourenço que podemos aqui sublinhar é que o Instituto Nacional das Estatísticas já não tem sido assim tão manipulado como se fazia em tempos anteriores. Ele tem dado ao governo uma certa autonomia a este órgão. E pensamos nós que com este censo também vai ajudar a fazer vai ajudar a sabermos também e a compreendermos a dimensão populacional da Angola, e depois isso tem a utilidade para 2027 nas eleições, para sabermos de facto o quanto é que nós estamos presentes em cada município, distritos e bairros. Uhum. Fala aqui que o censo vai possibilitar o governo traçar melhores planos. O Executivo justifica a realização do censo com a necessidade de se direcionar às políticas públicas. O Executivo tem sabido, de facto, tirar proveito dos dados para a melhoria das políticas públicas, no seu entender? Sim, porque vamos fazer um paralelismo com a gestão de uma casa. Só se consegue fazer uma gestão de uma casa, ou só podemos ir para as compras, para comprar os alimentos para para as pessoas que vivem em casa, quando nós sabemos, de facto, quantas pessoas estão a viver nesta casa, ou estão hospedadas num hotel ou numa guest house. Se ninguém saber, então não consegue-se fazer uma gestão eficaz. E o governo, ao saber quantos somos, isto vai permitir ele fazer melhor distribuição de
das rendas e vai conseguir acompanhar, saber, por exemplo, a distribuição, suponhamos, onde pôr hospitais, onde há necessidade de colocar postos médicos, clínicas. Ele também tem esquadra da polícia, e estas estruturas, elas são colocadas em função do número de habitantes de uma certa comunidade. E penso que o governo vai conseguir, ele está a tentar, e só o facto de estar a fazer este censo é um sinal que ele reconhece a importância disto, porque isto fornece dados demográficos cruciais para o planeamento de políticas públicas e que servem para o desenvolvimento socioeconômico do país. Mas 10 anos depois do último censo, as pessoas sentem que, de facto, as pessoas também sentem, de facto, que valeu a pena ter respondido aos recenseadores? Sim, vale a pena, porque nós não podemos ficar num cenário em que não sabemos quem somos. Vale a pena para amanhã termos dados certíssimos da nossa dimensão populacional. E as pessoas, já da vez passada, há 10 anos, as pessoas contribuíram também, houve muita publicidade feita nos jornais, nas rádios, e as pessoas ganharam consciência e agora voltou ao mesmo cenário. E as pessoas parece-me que estão interessadas em colaborar neste trabalho que esta equipa está a fazer. É um ato positivo. Todo o país faz isso. Há uns que fazem 10 em 10 anos, outros que fazem 15 e outros também que fazem 5. E com isso também ajuda-nos a ter a certeza sobre a eficácia do número do crescimento anual que tem ocorrido, que é com base no censo anterior. Só os censos presentes é que nos ajudam a ter esta percentagem. Quer dizer que no próximo ano a população vai crescer novamente. E aí, próximo ano, no ano que vem, aí nós já temos a percentagem e podemos acompanhar este crescimento e ajuda ainda mais o governo a se posicionar e direcionar as suas políticas. Mas olhando para a concretização do plano que foi feito no censo passado, vê sucesso serão efetivamente concretizados os planos do governo com este censo geral? Sim, vejamos uma coisa, nós hoje, por via do censo, nós conseguimos saber ou acompanhar as taxas de desemprego, o número de pessoas que estão no mercado informal, no formal, o número... Conseguimos saber isso tudo. Mas uma coisa é saber, outra é dar. O governo tem a noção, não é? De quantos desempregados existem em Angola, é sabido de facto dar ou ajudar a melhorar ou contrapor essa situação? Ele tem feito o que pode. Por exemplo, ele sabe que nós somos cerca de 60% da população que está no desemprego. Isso só é possível por via do censo. Ele sabe que 33% da juventude está no desemprego. Então, ele tem aqui um desafio que o censo lhe traz, que é tirar estas pessoas, estes jovens, estes 33%, do desemprego, porque se ele não tira do desemprego, ele depois vai ter problemas sociais. Então, o censo ajuda a ter os indicadores. Agora, o governo tem que trabalhar agora para criar postos de emprego para poder resolver esse problema. Agora, conseguiu, isso aí, na campanha eleitoral, o governo de 2017 prometeu 500 mil postos de emprego. E não conseguiu. Nas eleições passadas, no momento de prestação de contas, o governo usou, no momento de prestar contas, usou um artifício que era de apresentar números virtuais ao invés de números concretos. Apresentou números de postos de emprego que ele vai produzir nos próximos anos como forma de
de dizer ou transmitir que, de facto, cumpriu com aquela promessa. Apresentou dados do papel e não dados já concretos em curso. Portanto, ele tem tentado, acho que vai procurar tentar resolver este problema. Agora, tem as políticas certas? Parece-me que não está a conseguir. Se tivesse, teria resolvido o problema do desemprego no país. E nós parece que Mas a maior onde é que parte... a realização, onde é que reside o sucesso, não é? O sucesso da realização do censo, ou estamos a falar apenas do cumprimento de mais uma agenda governativa? Bom, o censo faz a sua parte. Agora, o governo é que tem que fazer a sua parte ao conduzir o planeamento econômico do país. Agora, como é que ele faz? É por via de políticas e estratégias econômicas. E há algumas políticas econômicas da governação do presidente João Lourenço que são de alcance de longo termo. E de longo termo não vamos começar a ter resultados agora, só mesmo mais tarde. Então, enquanto isso, nem os números, já desde os últimos 2, 3 anos, que as taxas de desemprego, o número mantém-se ainda inalterado. Quando se altera é para ir por volta de 1%, 2%, mas continua na mesma. Quer dizer que o problema não está no censo, mas sim no próprio governo central, cujas políticas, algumas ainda não estão a produzir resultados que possam refletir na vida do cidadão. Uhum. Muito bem, já passaram 10 minutos da hora 18. Vamos passar agora para outro tema desta sexta-feira. 2 anos do segundo mandato de João Lourenço, completaram-se esta semana, ou seja, no dia 15 de setembro, 2 anos do segundo mandato do presidente João Lourenço. Como é que avalia estes 2 anos do segundo mandato do presidente João Lourenço, José Gama? Bom, para avaliar um mandato avalia-se pela via econômica do que é que se tem feito. A via econômica está boa? Não. Falamos aí há pouco tempo que há uma estagnação, há inflação a crescer de forma descontrolada, há problemas com o BNA, há problemas de desemprego. Portanto, no campo econômico não houve avanço. No campo social, quando vamos para o campo social, já é aquilo que já citamos aqui, em termos de matérias de direitos humanos, liberdades de imprensa, há um recuo total. No campo da segurança do país, o país está estável, a segurança, embora que as pessoas não se sentem seguros com as forças policiais, porque ao invés de cuidarem do país, das pessoas, cometem também certas atrocidades. Então, nós temos que perceber que, ir recuando para 2017, para nós chegarmos até aqui nestes 2 últimos anos, e para acompanhar as etapas da governação do presidente, o avanço é que, quando ele chegou ao poder, houve avanço, promoveu o pluralismo, promoveu certa abertura no país, pôs termo e fim aos monopólios que existiam. Era um presidente que chefiava a governação, mas não tinha a liderança do partido, que estava nas mãos de outra pessoa. Em 2021, o presidente passa a ter a liderança do partido, torna-se um líder muito forte, que está a liderar 2 estruturas, a máquina partidária e a máquina do Estado. Só que, quando ele pega na máquina partidária, torna-se forte, começa uma guerra contra os seus camaradas internos, começa uma guerra, uma perseguição contra o seu antecessor e os seus familiares, uma perseguição, entre aspas, vamos assim dizer, pela via judicial. E João Lourenço depois vai para as eleições, passa a ter o controle dos mídias, sequestra a comunicação social, sequestra os tribunais, por via do Tribunal Supremo, colocando alguém
da sua conveniência, João Leonardo. Então, de 2022 para aqui, tínhamos um líder forte, mas esse líder depois foi enfraquecendo porque as suas políticas não estavam a produzir resultados. E não estando a produzir resultados, perdeu apoio popular, perdeu apoio também dos seus próprios camaradas do partido, que já torcem pela sua saída, que ele saia em 2027, que estão atentos para que ele não subverta o processo, ficando ainda mais no poder ou colocando-o ali, vão-lhe exigindo democracia interna, e então ele, para se defender, ele passa a ter, estamos agora aqui com um líder que passa a ter dois adversários. Tem um adversário da oposição e passa a ter uma oposição interna dentro da sociedade, até três adversários. Um adversário político, que é a UNITA, a oposição, outra oposição, que é a sociedade civil, porque a sociedade civil não vai apoiá-lo, não vai apoiar alguém que está a aprovar leis que penalizam e prejudicam a sociedade civil. Depois tem o terceiro opositor, que são os militantes do próprio partido. E ele, para procurar reverter isso, faz o que muitos líderes, como os Ceceus da Roménia, fizeram, que é de agitar as massas, trazer as massas nas ruas, trazer os professores nas províncias para ir para as marchas e depois dizer, olha, estes aqui são os meus apoiantes, são os meus apoios. Está a forçar, tentar forçar e fabricar apoios, para dar a impressão que tem apoios. E é um programa que ele vai ter até final do ano. Então, estamos aqui numa altura que estamos diante de um líder enfraquecido. Portanto, os 2 últimos anos, podemos dizer que foram 2 anos de não avanço no plano econômico, de recuo no plano social, com as liberdades a serem limitadas, liberdade das pessoas. No campo da justiça, estamos com uma justiça agora ao serviço do poder político, uma justiça que, para além de corrompida, é uma justiça que está a ser usada contra os opositores. Os jovens estão a ser perseguidos politicamente e sempre com crime de ultraje ao presidente, de tentarem derrubar o presidente, e crimes de promoção à rebelião, conforme está o caso do Dito Dali e dos outros. Portanto, temos uma justiça aqui ao serviço da imagem do líder e do titular do poder executivo. Portanto, houve um recuo total nesses 2 últimos anos do presidente João Lourenço. Portanto, podemos dizer que o país está com crise de liderança. É este o balanço que nós podemos atribuir a estes 2 últimos anos. O presidente João Lourenço nos arrastou para esta crise que o país está a viver, que é a volta da sua liderança. Mas aqui, no que toca aos direitos, João Lourenço tem sido apontado como estando a sufocar as liberdades dos angolanos, como aqui também já referiu José Gama. Como se explica essa trajetória que deve acabar já em 2027? Sim, que ele está numa luta pela sua sobrevivência política e há contestação. Ele sabe que essa contestação tende a aumentar. Então ele vai aprovando essas leis para todo aquele que tentar lhe perturbar ou ele achar que está a lhe perturbar, ele vai usar essas leis contra estas pessoas. E está numa fase que isto agora não é só para as pessoas da oposição ou da sociedade civil, também pessoas dentro do partido, que ele vai usar estes mecanismos para retalhar, usar as fake news contra os Nandós, contra o Dino Matroce. E veja aqui um dado interessante, de que nunca aconteceu no país. Pela primeira vez nós estamos a ver vários dirigentes a irem-se embora, estão a viver em Portugal. Até membros do grupo do Comitê Central, há membros do Comitê Central a viverem em Portugal que fugiram do país. Eu estive recentemente por lá e vi, pelo menos falei com alguns deles, diz que nunca fizeram barulho, nunca anunciaram a sua retirada, mas estão fora do país por alegados problemas, e foram com as suas famílias. Isto nunca aconteceu. No tempo do Neto, um membro do Comitê Central do Neto era
equiparado a um ministro. No tempo do multipartidarismo, do Partido Único com dos Santos, era também com esta equiparação. Depois é que perderam uma certa importância. Mas agora, com o presidente João Lourenço, até um membro do Comitê Central do seu partido está a fugir, está a emigrar. Isso nunca aconteceu. Quer dizer que há algo de errado a acontecer neste... E não foram antes, foram há pouco tempo. Uhum. Desconfia... Sim, pode continuar. Não, isso, tem que se ajudar o presidente João Lourenço a ter uma certa humildade política e rever esses erros para ver se consegue fazer alguma correção nesses últimos 3 anos, sobretudo saber ouvir. E a sua equipa também tem de saber ajudá-lo. Não pode deixar o presidente a cair no buraco e deixá-lo assim, de ficar naquela, como em privado as pessoas dizem, não, ele é teimoso, não houve. Não deve ser assim, devem insistir até o fim, porque a estabilidade do país está na mão desta pessoa. Não devem virar as costas a ele em nenhuma circunstância. Agora, o que não devem fazer é aceitar cumprir ordens que subvertam o funcionamento das instituições do Estado. Aí podem sentar com ele e dizer, fazê-lo ver que isso não serve. Deixaram o presidente aprovar estes pacotes de repressão. No fim do dia, o preço quem está a pagar é o próprio presidente. O João Lourenço não é jurista. Não é o João Lourenço que sentou e aí escreveu essa lei contra os vandalismos. Não foi o João Lourenço que escreveu essa lei sobre segurança, essa lei sobre as ONGs. Ele pediu, fizeram propostas e os seus homens deram, quer dizer, colocaram-lhe ali uma casca de banana e ele próprio também aceitou. Agora, ele tinha que ter uma equipa que lhe assessora para ver os erros que essas leis têm. E houve apelos. Muitas ONGs apelaram, fizeram anúncios, houve muitos debates nas rádios, aqui na Essencial, a alertar dos erros e inconstitucionalidades encontradas nessas leis, mas mesmo assim deixaram que o presidente aprovasse a lei mesmo assim. Então, estamos aqui a falar das pessoas que trabalham com ele, que estão e assistiram a cometer este erro. Portanto, há aqui uma responsabilidade dupla, que é do próprio presidente que aceitou cometer o erro e das pessoas que à sua volta que deixaram-lhe e colocaram-lhe essa casca de banana assim de forma irresponsável. Uhum. Vou aqui aproveitar a sua deixa, José Gama, quando diz que João Lourenço deve ter humildade política. Desconfia-se de um terceiro mandato. Isso explica a considerada prepotência que analistas dizem que tem marcado este segundo mandato do presidente João Lourenço. Bom, há sinais que o presidente dá que gostaria de ir para um terceiro mandato, mas ele já não pode e acho que está consciente que não poderá ir para um terceiro mandato porque seria o fim político dele. Mas ele está aí para uma outra alternativa, está aí para um terceiro mandato informal, que é por via do partido. Ele vai realizar um congresso em dezembro, vai alterar os estatutos do MPLA, vai se manter na liderança do partido, vai pôr alguém a governar o país e ele vai ficar a governar o país a partir da sede do MPLA. Ele vai controlar, vai ser ele a indicar o presidente da Assembleia, vai ser ele a indicar e a controlar a bancada parlamentar, o presidente da República que ele nomear, se não estiver a corresponder com a sua expectativa, ele pode usar a bancada parlamentar e o Parlamento para destituir este presidente, mas há uma leitura que o presidente também deve olhar quando ele for para esse terceiro mandato informal que ele quer. É que no Estado angolano, já se provou com José Eduardo dos Santos, o líder do MPLA só tem poderes quando tem o Estado nas mãos. O líder, a pessoa que ele colocar ali, 6 meses depois, o que é que vai acontecer? É o líder, é o chefe de Estado que nomeia os presidentes dos tribunais, do Constitucional, do Supremo, do de Contas. Este líder, este presidente da República, no fim do dia, pode chamar o presidente do Tribunal Constitucional e dizer a ele e animar, aliás, grupos internos do MPLA
para impugnar o Congresso que elegeu que pôs o João Lourenço a alterar os estatutos e que lhe elegeu como líder, põe a impugnar, dá uma ordem, o Presidente da República dá uma ordem, estamos a falar nos termos na cultura das orientações superiores que se dão. Vai orientar o Presidente da República vai orientar o Presidente do Tribunal Constitucional a chumbar a não validar aquele Congresso. Não validando aquele Congresso, o João Lourenço é obrigado a fazer um outro Congresso nos termos da lei. Ele, já como líder do partido, vai fazer um outro e perde o partido. Então, e depois não consegue ir para este terceiro mandato informal que estamos aqui a dizer. Há essa leitura também. É muito perigoso esse jogo que o presidente quer ir. Eu acho que o melhor que se pode fazer... Já vai falar, José Gama, não esqueça, por favor, aqui olhar para esta intenção de João Lourenço se perpetrar no poder, mesmo que de forma indireta, não significaria o degradar da política angolana? Sim, porque aí é uma agenda pessoal, que o presidente não está a pensar país, está a pensar nele, porque o presidente arranjou muitos problemas com as pessoas, com pessoas dentro do seu partido, com pessoas na sociedade, o seu governo prendeu ativistas. Então temos aqui um sentimento generalizado e negativo à volta de si. Tem aquelas pessoas familiares de José Eduardo dos Santos, aquelas lutas de cadáveres, aquelas lutas de filho que não vai ver o pai no leito da morte, de filha que não pôde... Aquelas lutas todas, que isto prendeu amigos, abandalhou e humilhou publicamente pessoas como Isalgina Gamboa, Paulo de Almeida, exonerado em plena reunião no exterior do país. Então, estes sentimentos todos negativos faz também com que o presidente vá sentir que há algo que ele precisa de fazer para ele se salvar a si e a sua família. Então, a forma dele, que ele acredita que vai se salvar, é controlando ainda, manter o poder com ele nas mãos para se proteger. Portanto, ele está a pensar na sua pessoa e não no país. E ele esquece que não tem apoio popular. Já há vários estudos informais, basta ir para a internet. Quando um líder perde o apoio das massas, perdeu. Mas não é isso que diz nas ruas, não é? Quando se fala em apoio ao presidente, pelo menos aqui... Não, mesmo, veja uma coisa interessante que vai acontecer. Estamos a ver jovens estamos a ver jovens por exemplo lá. Falar ao contrário. Não percebi? Eu falava que o último apoio é feito pela JMPLA, não é? As imagens falaram o contrário. Sim, mas é o que já dissemos, aquilo são apoios fabricados. Isso de pegar o professor da escola primária, dar-lhe a camisola, ir para a marcha e no dia seguinte dizer que isso é apoio, muitos ditadores fizeram isso. Em Portugal, no 25 de Abril, houve um apoio, houve uma manifestação desta também com Marcelo Caetano, e no dia 25 ele caiu. Mas tem sido que é na hora H que se botam as coisas. Será que efetivamente na hora H essas pessoas se vão virar a João Lourenço, mesmo que se forem forçadas, não é? Se estiverem a ser forçadas, se vão virar efetivamente a João Lourenço ou vão continuar a apoiar? Não se vão rebelar contra o presidente João Lourenço, porque nós não temos essa cultura de se rebelar contra as pessoas. Tem o José Eduardo dos Santos, fez das suas, prendeu também muitas pessoas, fez mal, mas no fim do dia ninguém se rebelou. Aliás, o presidente João Lourenço vai ter um grande exemplo. Quando ele sair do poder, quem o vai defender somos nós, é a sociedade que vai defender. Não vamos aceitar, nenhum de nós vai aceitar que as pessoas no MPLA procurem hostilizar o presidente João Lourenço. É alguém que serviu o país, bem ou mal, mas serviu. Mas agora, hostilizar, não. Temos que deixar o presidente também ter a sua vida normal, cuidar das suas fazendas, dos seus negócios, da sua agricultura, que ele muito gosta, passar as suas férias nos sítios onde ele também aprecia, a Espanha e etc., mas marginalizar um chefe de Estado, nunca vamos poder aceitar ter este antecedente. Por isso nós achamos que o presidente nem deve ter medo dos seus camaradas,
não deve ter medo de sair do poder. Quando chegar à altura, abandona o partido, abandona o país, a chefia do Estado normalmente, que ninguém vai fazer mal ao senhor Presidente da República. Pelo menos ele tem que Já perceber a natureza do seu povo. há possível múltiplas candidaturas para o próximo congresso do MPLA, significa que há efetivamente democracia no seio do partido. Os estatutos do MPLA determinam a realização de um congresso com múltiplas candidaturas. Há vários grupos a quererem candidatar-se, está aí o Higino, o Nandô, o Engenheiro Venâncio e mais outros. E o presidente, quando ouviu falar disso, não gostou, chamou o Dino Matroce e entrou em pânico, até teve que depois sair do país por causa destes problemas. Quer dizer, o presidente é que está a lutar contra a democracia dentro do MPLA. Por isso, conforme dizíamos, ele quer ser ele a determinar o jogo, quer ser ele a indicar, não está a saber interpretar os sinais. O país avançou, os militantes cresceram, então devem estar também saturados toda hora os militantes da UNITA a dizerem-lhes que os seus congressos são com múltiplas, vários candidatos. O MPLA também quer dar um sinal ao mundo, porque se o MPLA realizar um congresso genuíno, com múltiplas candidaturas, sem interferência de ninguém, e ganha aqueles que os militantes vão escolher, o partido cresce e vai ser uma forma deles salvar também o partido em 2027. Agora, o presidente, se não fazer isso, não realizar um congresso democrático no MPLA, vai pôr o MPLA mais revoltado contra ele. E em 2027, mesmo com fraudes, podem lhe deixar cair. Há vários gente que caíram assim. Ele pode estar confiante na fraude, mas naquele momento os homens que estão ali vão ver que é a oportunidade de tirar esse regime. Por quê? Porque vai ser uma continuidade que depois não vai ter fim. Que ele vai pôr ali um puppet, como se diz em inglês, vai pôr ali uma maionete, ele fica no partido e depois a sucessão vai ser sempre por escolhas. Então só vai haver duas formas de se deixar cair isso. Ou deixar cair a fraude, ou pelas vias violentas que nunca devemos pensar, que são os golpes de Estado. Isto até alimenta tendências de golpes no futuro. Por isso, isto que o presidente está a fazer alicia tendências para golpe de Estado, e isso não é o que se quer nem se deseja, porque golpe de Estado atrasa o país, mas podem lhe deixar cair por via das eleições, e ele se deixar cair o MPLA vai ser pior, porque o MPLA nunca o vai perdoar, não vai fazer mal nenhum, mas não vai perdoar. Amanhã fica mal na fita, com o legado de que foi o líder que arrastou o partido para a oposição. Portanto, é muito importante o presidente saber fazer leitura dos sinais, com a cabeça fria, os seus camaradas também saberem aconselhá-lo, já dizem que ele não ouve, mas há sempre como ouvir, há sempre alguém que o presidente ouve, sim senhora, e que sabe lhe transmitir a mensagem. São só 2 anos do segundo mandato, mas acredito que ainda há muito por se dizer. Por enquanto, vamos mesmo ter de ficar por aqui. Vamos passar para outro tema que tem que ver com a visita do presidente dos Estados Unidos de Angola. O presidente Joe Biden vai visitar Angola e já é oficial, pelo menos aqui, a notícia de última hora diz que Joe Biden visita Angola no próximo dia 14 de outubro. A notícia apontando 14 de outubro, foi então avançada pelo Jornal Econômico e confirmada ou reconfirmada pelo Negócios. Será a primeira visita, José Gama, de um chefe de Estado norte-americano a Angola. Biden está em fim de mandato e geralmente os presidentes dos Estados Unidos não viajam quando estão de saída para não comprometer a agenda do próximo presidente. O que estará por detrás desta visita? Bom, primeiro é que na América, antes do Biden, havia um presidente que se revelou distanciado da África e dos assuntos externos.
Joe Biden também não visitou nenhum país africano e ele está a procurar fazer uma correção. E ele, ao fazer essa correção, andou a ver os países, teve um convite ano passado do presidente João Lourenço. O país que ele poderia vir para aqui poderia ser a África do Sul, Namíbia, mas muitos desses países estão contra os Estados Unidos por causa da guerra do Iraque, do Irão, de Israel, queria dizer eu, porque são países que fazem apologia e estão do lado da Palestina. E o único país que se posicionou ao lado dos Estados Unidos é Angola. Na guerra contra a Rússia, aqui na África Austral, Moçambique, África do Sul se posicionaram do lado da Rússia. Angola abertamente renunciou à Rússia. E agora o presidente Biden vai gratificar o Angola por este papel que desempenhou. Depois, os Estados Unidos têm em Angola um projeto que eles estão a financiar, que é a reabilitação da linha férrea que vai de Lubito até os Congos, que chamamos de corredor do Lubito. É um corredor que rivaliza com outro da Tanzânia, do corredor da Tanara, que os chineses estão a construir, que vai da Zâmbia até a Tanzânia. Então, os Estados Unidos, este da Tanzânia dos chineses está mais avançado. O Biden, ao vir para aqui, coloca Angola nos destaques internacionais, vai ajudar a melhorar a imagem de Angola. Todo mundo vai perceber que o presidente a vir para aqui quer dizer que Angola é um país seguro em termos da deslocação de um chefe de Estado ou da maior nação econômica, de uma das maiores nações econômicas do mundo. Então, ele ajuda a projetar Angola e, com isso, Angola também facilita-lhe ainda mais neste assunto do corredor do Lubito, que vai servir para Angola, para os Estados Unidos escoarem os seus produtos, como mineiros, como cobalt, dos Congos até o Lubito, e depois do Lubito ser transportado por navio para os Estados Unidos. Há essa importância desta visita, já que ele está em fim de mandato e raramente os presidentes americanos viajam neste período, embora que o seu mandato termina quando forem 12 horas da tarde do dia 20 de janeiro de 2025. Então ele determinou que antes de sair vai fazer uma viagem para a Alemanha, onde os Estados Unidos têm um comando militar, vai para a África, e depois das eleições vai fazer também outra viagem para o Peru e provavelmente lá para os dias 20 de janeiro poderá ir para o Brasil na cimeira do G20 para ver se encontra com Xi Jinping. Agora, os avanços dessa visita, há um avanço já assinalável. Na terça-feira houve um grupo de avanço de Angola que foi para os Estados Unidos fazer os acertos para esta viagem. Há um grupo também norte-americano que está a caminho de Angola, portanto, é uma vinda que é irreversível. Agora, ela pode ser aproveitada pela sociedade civil para incluir na agenda do presidente Biden um encontro com a sociedade civil também, para ver se ele pessoalmente encoraja o presidente João Lourenço a promover certas melhorias no campo da democracia e a promover ainda certas reformas democráticas no país. E essas reformas democráticas passam por pôr abaixo essas leis que o presidente andou aí a aprovar e também a questão de presos políticos, que o Biden está a visitar um país que tem presos políticos, tem pessoas que estão a ser presas por delito de opinião, e os Estados Unidos têm uma cultura de que os seus presidentes não visitam países onde os regimes são autoritários, e está a abrir aqui uma exceção para Angola, onde Mas será Angola que vem tentar melhorar alguma coisa? Porque estou a dizer isso porque fala-se que muitos angolanos têm escrito nas redes sociais, inclusive do presidente norte-americano, sobre a situação porque passam aqui no país.
Sim, porque o que é que acontece? Há um antecedente, e os Estados Unidos sabem disso, que quando os seus presidentes viajam ou deslocam-se para países com problemas de democracia, os seus líderes depois inflamam, enchem-se. Ele vai aproveitar aquilo para se projetar internamente, para dar a entender que ele é credível, que ele goza do apoio dos Estados Unidos, para se legitimar ainda mais. E o presidente, pronto, embora que o presidente Biden está a visitar Angola num quadro em que ele é um lame duck, quer dizer, um termo que os americanos usam para dizer que ele está enfraquecido. Ele está enfraquecido porque ele está fora do país, está em fim de mandato, está a se retirar, há uma transição ao reino dos Estados Unidos, ele tem também, retirou-se da corrida eleitoral por questões de saúde, e ele está a visitar também um líder que está a governar um país e que está também enfraquecido, dois líderes enfraquecidos. Agora, o presidente João Lourenço, estando Biden ou não enfraquecido, ele vai aproveitar esta visita para procurar se fortalecer. Vamos ver aqui, doravanta, os meios de comunicação social a projetarem um João Lourenço, porque isto foi um ganho que ele teve, por via dos lobbies ou não, mas é um ganho diplomático. Agora é tentar converter este ganho diplomático em ganho político para se impor junto às correntes dentro do MPLA que estão a forçar o João Lourenço a democratizar o partido. Portanto, há aqui esse desafio que o presidente vai ter e, de certa forma, estes dias mesmo, ele vai ser o destaque. Uhum. Mas caso a visita se concretize, ficará para a história do país? Logicamente, vai estar para a história do país, visita de um primeiro chefe de Estado norte-americano, que relegou, poderia ter ido para países mais importantes. Veja que aqui em África, a África do Sul é o país com que os Estados Unidos partilham as maiores trocas comerciais, com um volume de negócios na ordem de 10 bilhões de dólares por ano. Angola é o segundo, com um volume de negócios na ordem de 1,3 bilhões de dólares, mas os Estados Unidos preferiram visitar Angola. Porquê? Porque também é uma viagem, embora simbólica, mas com pendor econômico, porque o Biden quer sair, mas e tentar salvaguardar os interesses dos Estados Unidos em Angola, que é este da reabilitação do corredor do Porto, do corredor do Lubito, que tem uma importância muito forte para os Estados Unidos e que, embora para Angola, pode ajudar também a lançar os passos para a integração regional também do país e daqui dos países da África Austral, que vão beneficiar em certa parte desta linha férrea. Uhum. E aqui olhando para a possível competição entre os Estados Unidos, Rússia e a China em termos de posicionamento em determinadas partes do mundo, a visita de Joe Biden a Angola pode assinalar que há uma preferência das autoridades angolanas por uma das grandes potências mundiais? Sim, o presidente ele adotou aquela política de José Eduardo dos Santos de querer ser um líder regional, de se engrandecer, aquela política de se inflamar. Então ele se inclinou aos Estados Unidos. Mas no fim do dia o presidente vai voltar para a Rússia, porque é a Rússia que fornece material de guerra para Angola. O número um é a Rússia que forma os generais angolanos. Depois, no fim do dia, vai voltar para a China, porque a Angola está acorrentada à China. A Angola é o maior devedor da China, não tem como se distanciar da China, vai precisar da China para mais à frente requerer mais moratórias para a dívida que temos com este gigante asiático. Portanto, neste momento, vai para os Estados Unidos, sim senhora, vai se beneficiar deste marketing todo, mas, conforme dizia, no final do dia das contas, vai voltar para a Rússia e a China. Não tem como.